Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje é o título da lição 11, classe de adultos. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para juntos prepararmos a lição 11, classe de adultos. Eu sou o professor Denis Pereira e semanalmente temos um encontro marcado aqui no nosso canal para prepararmos as lições das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, comenta. Eu faço algumas perguntas ao longo da aula, você vai comentando. No final dessa aula tem uma palavra para os professores, fique por aí. E o seu comentário aparece por aqui também. Compartilhe o link com outros professores. Pegue lápis, revista, caneta, Bíblia e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. O textuário da nossa lição está em Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem é que ensina o crente a falar em línguas? É o pregador? Não, é o Espírito Santo que nos concede as línguas, melhor dizendo. As línguas não são aprendidas, meu Deus do céu. Anota aí, escreve aí nos comentários para nós, irmãos. Escreve aí, querido. As línguas não são aprendidas, mas concedidas pelo Espírito Santo, tá certo? A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo cristão pentecostal. Meus irmãos, aqui na descrição dos vídeos tem um link, acesse o meu site. Tem o meu Instagram, uma pasta você abre o meu Instagram, na outra pasta baixe o material da aula em PDF para você usar no smartphone, mandar para os seus alunos. Tem também meu contato WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, onde compartilhamos semanalmente a palavra de Deus e assuntos relacionados à escola dominical. Responde aqui para mim nos comentários, você recebeu treinamento para ser professor da escola dominical? Ou você recebeu a revista e Deus é contigo? Vai lá e faz a obra. Fala para mim porque tem novidade chegando por aí. Tá certo? Introdução. Lucas, Atos, são 2 volumes de autoria do médico Amado, ok? Então, tanto Lucas quanto Atos, eles foram redigidos por Lucas, o médico Amado. Lucas era grego, ok? Confere essa informação, fala aí para mim nos comentários. Lucas era grego, ok? Olha só, ele diz aqui, ó, no capítulo 1 de Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ele está falando exatamente do Evangelho de Lucas, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então, os escritos de Lucas não são fruto de alguém que andou com Jesus, mas de alguém que pesquisou sobre Jesus e ouviu as pessoas que com ele andaram e as pessoas que fizeram parte ali do seu ministério e do seu momento ali. Bom, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Eu dei todos os avisos, eu estou com medo de não ter dado algum aviso. Bom, ao longo da aula vão aparecer aqui formas de você nos ajudar. Patrocine o canal, isso é muito importante para nós. As dinâmicas. A dinâmica dessa aula nós postamos no outro canal, a Academia da EBD. Eu vou deixar o link aqui para você também, tá certo? Tópico 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Bom, você sabe que eu vou pontuando algumas coisas e vou aplicando a aula, ok? O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Não foi isso que João disse em Lucas 3,16? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho uma pergunta aqui nesse tópico para você responder para nós aqui nos comentários. O que significa a expressão ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? O que essa expressão significa? Jesus está falando de apenas um batismo que ocorre em 2 estágios? Ou ele está falando de situações diferentes para crentes e não crentes? A resposta está no 17. Talvez como assembleano você tenha aprendido como eu, algo que na realidade, se ler o 16 e 17, você vai perceber que não é aquilo que a gente passou quase que a vida toda acreditando que era. Muito bem, o Espírito Santo e o batismo de Cristo.
Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, não é? O evento da descida do Espírito Santo e a voz que o identificava como Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. O Pai confirma que Jesus é o Filho amado e o Espírito sinaliza com graça e poder o início do ministério terreno de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, só iniciou seu ministério após ser cheio do Espírito, nós também só seremos bem-sucedidos na obra de Cristo se formos cheios do Espírito Santo. Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. É assim que o crente pentecostal crê, que a ação, que o poder do Espírito Santo é a capacitação para anunciarmos o Evangelho com ousadia. O Espírito Santo e a tentação de Cristo, não é? Então Cristo foi tentado, sim. O escritor aos Hebreus diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas ele foi tentado, não é? Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não é? Não há tentação eficiente para uma fé fundamentada na palavra. Jesus nos mostra aqui que o poder não está nos milagres, no título que se tem, nas prerrogativas ministeriais, mas unicamente na palavra. Efésios 6:13, não é? Ele diz aqui, ó, em Efésios capítulo 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito bem, o Espírito Santo e a missão de Cristo, não é? Então, vencida ali a tentação, ele volta para Galiléia e, conduzido pelo Espírito, ele começa a ministrar em lugares como Nazaré, e na sinagoga ele lê esta passagem do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí ele diz: olha, eu sou, não é verdade? Ele diz, essa palavra se cumpriu hoje, essa escritura se cumpriu hoje. Ali Jesus deixou bem implícito isso. Veja, pergunta de novo aqui para você. Minha filha está fazendo comida, está batendo na panela, mas acho que não vai entrar no áudio não. Somos dependentes da unção do Espírito Santo para evangelizar? Veja que Jesus só começa seu ministério após ser cheio do Espírito. Então são duas perguntas para você responder nos comentários. Somos dependentes da unção do Espírito para evangelizar? Primeira pergunta. Segunda pergunta: os dons espirituais estão enraizados no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, ou não necessariamente? Traduzindo, uma pessoa só pode ser usada em profecia como dom se for batizada com o Espírito Santo? Uma pessoa só pode interpretar línguas se for batizada com o Espírito Santo? Uma pessoa só pode ser usada no dom de curas e maravilhas se for batizada no Espírito Santo? O que você acha disso? Que está coerente com o auxílio teológico aqui de Stanley Orton. Ele diz que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é a porta que abre o espaço para todos os outros dons. É assim que você interpreta? Fala para mim aí nos comentários, meus irmãos. E aí, já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e ajude o canal a crescer e patrocine estas atividades. Se inscrever, curtir, compartilhar é um patrocínio ao canal. Tem outras formas que você pode fazer isso também, está aqui na descrição. E em breve chegará algo inédito no Brasil quando o assunto é escola dominical. Fique conosco e não se esqueça de assistir a aula até o final. Tem uma palavra para os professores. Tópico 2. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Eu vou anotando, tá vendo aqui na revista? Consegue ver? Consegue enxergar? Deixa eu ver se os irmãos estão enxergando aqui, ó. Não estão. Aqui, ó. Está vendo essas partes aqui, ó? São canetas que eu uso, que é a minha caneta. Eu vou lendo e vou anotando, tá certo? Para não ficar aqui lendo revista para vocês, tá bom? Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Você sabia que teologicamente Atos dos Apóstolos é a continuação do que Cristo iniciou agora sobre o agir do Espírito na vida e através dos apóstolos? Então, o título, você sabe que o título não é inspirado, ok? Olha, muito erro de interpretação é porque as pessoas estão tratando como inspirado o que não é.
títulos, epígrafes, numeração de capítulos e versículos. Por isso que ler textos isolados é perigosíssimo, ok? Então, o título não é inspirado. O mais adequado ao livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos ou através da igreja primitiva. Uma outra coisa também sobre o livro de Atos dos Apóstolos é uma peculiaridade só desse livro, que ele é um livro sem conclusão. Se você ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, o último versículo de Atos dos Apóstolos, ele deixa o livro inconcluído. O livro não conclui. Ele termina assim: e Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. Pronto. Você vai ver que todas as outras cartas ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém. Enfim, e todos os outros livros da Bíblia, ele se conclui. Atos dos Apóstolos, teologicamente falando, não se conclui, até porque, de acordo com o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 39, esta promessa diz respeito a nós e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, em todos os tempos, em todas as gerações, até o Senhor voltar, com o Espírito Santo continua agindo por meio da sua igreja e na sua igreja. Muito bem, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Joel 2 e 28 foi uma das primeiras pregações que eu fiz quando ainda adolescente. O cumprimento dessa profecia se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, ok? Veja, línguas como que de fogo, som como de um vento. Então não foi vento, foi som como de um vento. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes e desde então, pelo poder e ousadia do Espírito Santo, vem alcançando dia a dia milhares de almas para Cristo. O segredo de uma igreja bem-sucedida, como a de Atos dos Apóstolos, está em Atos 2 e 47. E perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 aspectos de uma igreja bem-sucedida. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. E isso vai se seguir durante todo o livro, ok? Veja, esse mesmo Pedro que negou Jesus, ele prega com tamanha ousadia que mais de 3.000 almas se convertem, quase 3.000 almas se convertem na sua primeira pregação. Nenhum projeto de expansão de uma igreja será bem sucedido sem a ação, direção e o poder do Espírito Santo. Quando ignoramos isto, estamos envolvidos em expandir nosso reino. Ou seja, quando a igreja acredita que a música, que a localização, que o jeitinho do pastor é capaz de atrair pessoas, não é? E ultimamente o estilo de alguns cultos, levando para o altar certas representações culturais e artísticas que nada tem a ver com culto a Deus. Quando a igreja faz isso, ela está interessada no seu reino, no reino da terra, não no reino dos céus, porque ela está ignorando o poder do Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Parece que, mas a gente tem que fazer para atrair. Peraí, o reino é nosso? Não. Então a preocupação de fazer o reino, de alcançar para o reino em primeiro lugar é de Cristo. E ele nos deixou as estratégias. E o principal é o poder do Espírito Santo. Ok? Porque quando a igreja ignora isso e parte para outras ferramentas e métodos, ela atrai pessoas, mas para o seu reino. Ela atrai pessoas para o templo, ok? Então, quando ignoramos o poder, a essencialidade, a prioridade do poder do Espírito Santo para atrair as pessoas, nós estamos envolvidos em expandir o nosso reino. Quando priorizamos isso, estamos envolvidos na expansão do reino de Deus. Muito bem! E aí, meus irmãos, o que está achando da nossa aula? Já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, comenta. Seu comentário aparece aqui na lateral ao longo da nossa aula. Muito bem! Tópico 3. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Eu saí aqui, ó. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Começamos aqui com o revestimento de poder do alto.
Muito bem, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Atos 2, 38 a 39. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão, ok? Habitação. Isso os pentecostais acreditam assim. Muitos irmãos de igrejas tradicionais não acreditam desta forma, eles só creem em habitação. Nós cremos em habitação e revestimento. Portanto, para nós os pentecostais, a experiência do novo nascimento, que é quando o Espírito Santo passa a habitar no crente, ok? Por isso que não é apenas, o Espírito Santo está habitando na pessoa porque ela simplesmente levantou a mão, não. É por isso que esse levantar de mão precisa ser consciente. Para ser consciente, a pessoa precisa ouvir uma palavra clara, para ela identificar o que significa entregar a vida a Cristo. É mudança de vida. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, a habitação acontece no novo nascimento e o revestimento, ele é pela fé, ok? Ele é uma obra distinta. O revestimento de poder é para os salvos, mas não salva. Preste atenção. Dons espirituais não são atestado de aprovação de conduta. Mateus 7, 21 a 23, Jesus deixou claro que naquele dia algumas pessoas chegarão e dirão: Mestre, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que pode ser isso? Uma pessoa ter dons espirituais, ser batizada com o Espírito Santo e praticar a iniquidade? É porque dons espirituais não sinalizam superioridade espiritual, pois são atributos da graça divina. Sabia que a palavra dom, ela vem da mesma raiz grega da palavra graça? É charis. São dons concedidos pela graça, sem merecimento por parte de quem os recebe. O seu propósito é maior capacidade para a pregação do evangelho. Então, dom espiritual não atesta e não aprova a conduta de ninguém. Então é por isso que você vai ver Deus usando pessoas que não têm uma conduta correta, não é? Aliás, Deus só usa vasos que estão em processo de aperfeiçoamento. E há pessoas em pecado que podem sim ser usadas por Deus, mas isso não significa que Deus está como que nós diríamos, aprovando a conduta dessa pessoa. Pelo contrário, no momento certo, nós precisamos sempre nos lembrar, Deus não se deixa escarnecer. Por isso que não podemos nos deixar guiar por dom, por manifestação de dom, mas pela palavra de Deus. Seja quem for que falar, nós temos que avaliar pela palavra de Deus. Essa sim é reta, infalível e inerrante. As línguas, como evidência inicial, aí ele vai falar aqui da glossolalia. Então, naquele dia, lá no dia de Pentecostes, foram ouvidas línguas que eram perceptíveis. Qual que é a palavra? Não é perceptíveis. Eram línguas humanas, aquelas línguas, não é? Porque lá em Jerusalém tinha pessoas de diversos lugares, nacionalidades e, portanto, línguas, dialetos, idiomas, para a festa do Pentecostes. Isso era um acontecimento comum. E todos eles ouviram os cristãos que estavam no cenáculo anunciar as grandezas de Deus, falar sobre o reino de Deus em suas línguas, como se eles fossem naturais de todos aqueles lugares, coisa que eles não eram. Então ali o que aconteceu foi esse fenômeno da glossolalia, que eram línguas desconhecidas por quem falava, mas conhecidas pelas pessoas que ouviam. Depois, o que vai ocorrer é a xenolalia, que vai acontecer com os irmãos em Éfeso, na casa de Cornélio, que são línguas que o ser humano não conhece. São línguas espirituais, ok? E para que servem? Para edificação de quem fala. E se é edificação de quem fala, edifica a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Agora preste atenção. Podem ser traduzíveis, como no dia de Pentecostes, ou não, como na casa de Cornélio, por exemplo, ou com os irmãos lá de Éfeso. As línguas, anote aí, crente pentecostal tem dificuldade para entender isso aqui. As línguas edificam quem fala, desde que com entendimento. Como assim? Você não entra em transe quando está falando em línguas. Você não fica fora de si quando está falando em línguas, ok? Então é com entendimento.
entendimento de que você está naquele momento, o seu espírito está se comunicando direto com Deus, não é? Por isso não devem ser proibidas as línguas, mas também não deve haver movimentação coletiva por causa de manifestação individual. Então, o falar em línguas não pode atrapalhar o culto. Quando é que atrapalha o culto, irmão? Falar isso no meio pentecostal, irmão, o pastor no culto de terça-feira está dando ensinamento. Tem 200 pessoas na igreja. Uma levanta sapateando e falando em línguas. Irmão, ela está atrapalhando o culto. Por quê? Porque algo que é para edificação dela, especificamente dela, ela está, ok? Por isso que, se for para falar publicamente, eu sempre digo, Paulo já disse, ore para que haja interpretação, ou então, é aquele momento em que toda a igreja está glorificando, toda a igreja está orando, por exemplo, toda a igreja está cantando, então não tem problema. Eu posso falar em língua estranha até em voz alta, como está todo mundo glorificando a Deus, ninguém vai prestar atenção na minha língua. Agora, se está todo mundo em silêncio, prestando atenção na escola dominical, por exemplo, e eu começo a sapatear e falar em língua estranha porque eu estou cheio, e eu me descontrolo, eu estou atraindo a atenção do culto, que é para Deus, toda para mim, e isto é errado. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Muito bem, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o glorioso dia do Senhor. Olha só, o encher-se do Espírito é contínuo, pois a obra da Igreja de Cristo continua e necessitamos do poder do Espírito Santo para realizá-la. O crente verdadeiramente cheio do Espírito não só manifesta os dons, mas produz diariamente o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Então, crente verdadeiramente cheio do Espírito, ele tem uma vida equilibrada entre dons e fruto do Espírito. Lembra que eu disse, biblicamente, os dons não atestam caráter, porque os dons são atributo da graça, não da justiça divina. Então não há um peso de que, olha, você é mais santo, menos santo, até porque senão haveria aí um espaço para ostentação espiritual, sabe? Olha, eu tenho o dom da profecia, eu sou profeta aqui desta casa, o profeta chegou, todo mundo levante para o culto. Não. Dom, por mais extraordinário que seja, é o atributo da graça divina. Quem o recebe não tem mérito algum. Por isso não podemos desprezar os dons, nem supervalorizá-los, e não podemos ignorar o fruto do Espírito. Eu concluo dizendo, um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Lição 12, vamos falar sobre as epístolas que instruem e formam os cristãos. E lição 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O trimestre está terminando, mas um novo está chegando com novidades. E eu tenho uma palavra para você, professor, que me acompanha aqui até agora, que é o seguinte, presta atenção. Qual que é a nossa missão na sala de aula, não é? Um professor, um jovem me pediu aí uma dica, porque ele vai dar aula no próximo domingo. E qual que é a nossa missão na sala de aula? Nossa missão na sala de aula é conduzir o aluno a aplicar o conteúdo da lição no dia a dia. Nada adianta o professor entrar em sala de aula e levar uma aula cheia de compêndios teológicos e de termos hebraicos, aramaicos, siríacos, gregos e o que você imaginar. E o aluno sair da sala de aula e não aplicar aquilo na vida dele porque não entendeu. Então essa é a nossa missão. A palavra está na Bíblia Sagrada, a lição está na nossa mão e nossa missão a cada domingo é ajudar o aluno a encontrar dentro da lição maneiras práticas de aplicar a palavra de Deus. Quando fazemos isso, ao longo do tempo nós vamos vendo transformação de vida na vida dos nossos alunos. Amém? Essa foi a palavra aos professores. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.